frase que eu quero colocar aqui em destaque e em perspectiva para cada um de nós aqui nessa noite é esta: uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos lá. O texto tem como personagem principal, gira em torno de um cego de nascença. Um cego de nascença. Que Jesus e os discípulos encontraram quando iam caminhando. Quando iam caminhando, encontraram um cego de nascença e os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Então havia uma crença no coração do povo que atribuía os infortúnios, que atribuía a causalidade, havia o entendimento de que havia um nexo causal entre uma circunstância, entre uma doença, entre uma deformidade. Havia um entendimento de que era uma correlação com algo que alguém tinha feito de errado, que aquilo era consequência de uma punição divina. Perguntava: quem pecou para ele ter nascido cego? Ele ou seus pais? E a resposta de Deus, a resposta de Jesus, ela desloca o porquê e vai na direção do para quê. Por que ele nasceu cego? Qual é a causa dele estar nessa situação? E a resposta de Jesus desmonta em apenas um golpe, primeiro a ideia da reencarnação. De que, quando pergunta, se ele foi cego de nascença, pergunta, por que ele nasceu cego? Porque ele pecou? Ou seja, nessa pergunta tem aí, subjaz a ideia de que ele deve ter pecado numa outra vida. De que aquela era uma reencarnação em que ele carregava o pagamento ou uma espécie de karma, que era consequência do mal que ele houvera feito numa vida passada. E aqui Jesus desmonta esta ideia. E segundo, que o estado de cegueira de nascença dele é resultado do pecado do pai ou da mãe. Os pais pecaram? Não, nem ele nem os pais pecaram, é a resposta de Jesus. Mas ele nasceu desse jeito, e aqui que é legal, aqui que é algo profundo, que é a maneira como Jesus entende o propósito da vida. Não foi ele e nem seus pais que pecaram, mas ele nasceu do jeito que nasceu para que se manifeste a glória de Deus. Então, qual é a razão de nós estarmos aqui? E isso já aplica para nós de prima facie. Qual é a razão de nós estarmos aqui nessa noite? Qual é a verdadeira razão da nossa existência? Nós somos o que nós estamos fazendo nesse mundo, nessa época, nesse tempo, o que nós estamos fazendo aqui nessa igreja, o que você e eu viemos fazer aqui, qual é a razão disso tudo? Qual é a razão de todo esse contexto? Qual é a razão disso tudo? A razão da tua vida não pode ser outra senão que através da tua vida seja a manifestação da glória de Deus. Se há uma razão pelo qual você está aqui e pelo qual você existe,
Às vezes você pode dizer assim: eu fui rejeitado na minha infância, ainda no ventre da minha mãe fui rejeitado. Conheço pessoas que a própria mãe tentou abortá-lo por muitas vezes durante a gravidez. Sofreu a atrocidade psicológica, emocional, a carga emocional negativa impingida sobre ele, a carga de culpa, de ressentimento. Mas uma coisa eu sei: o texto revela que a vida, no propósito, no objetivo do eterno, é manifestar a glória de Deus. Eu não sei qual é a tua história e também o contexto de vida no qual você está inserido. Eu não sei quais são os infortúnios, as situações adversas, as tristezas, as decepções, as amarguras que eivam o teu coração. Mas eu estou aqui para te dizer esta palavra da parte do Senhor: a tua vida serve para o propósito da glória de Deus, e esta é a razão pelo qual a gente pode viver. Esta é a razão pelo qual a gente pode apostar a nossa vida em Jesus. Então, Jesus está caminhando. Jesus viu um homem. Parece que até parece que é uma coincidência. Até parece que é uma casualidade. Até parece que é um evento fortuito, assim, despretensioso. Mas caminhando Jesus com toda a aparência de algo fortuito, de algo sem nenhum propósito, que ele estava andando aleatoriamente, mas na verdade cada movimento de Deus segue um plano meticuloso da mão do Eterno. E nós estamos inseridos nessa agenda divina. Jesus estava caminhando com os discípulos e encontrou este homem cego de nascença. E pesava sobre ele, pairava sobre ele, como se ele fosse um objeto da maldição. Quem pecou? Ele é fruto de uma desgraça, uma deformidade. Aquela deformidade colocava ele numa margem de alguém que era amaldiçoado. E essas pessoas, nesse tempo aqui, restavam para eles apenas a mendicância. E Jesus, naquele instante, cuspiu no chão. Olha que coisa esquisita. Às vezes eu fico tentando entender as coisas. Às vezes eu fico parado diante do texto, tentando fazer um exercício da minha imaginação e tentar entender as coisas. Como que as coisas assim, às vezes são enigmáticas. Como que as coisas são assim, de difícil compreensão. Jesus cuspiu no chão e com o cuspe ele fez um lodo. Fez ali uma laminha ali e pegou aquele barro molhado com cuspe, que a Bíblia chama de lodo, e passou nos olhos e colocou nos olhos do cego. Eu fico entendendo que coisa estranha, que jeito estranho, que coisa. Por que ele usou um processo como esse para fazer acontecer a cura? O que é que está embutido? O que é que eu posso aprender com uma coisa dessa? O que é que um texto, imagina alguém cuspindo no chão, na terra, fazendo uma lama com aquilo e impregnando aquela lama no olho de uma pessoa. Que coisa estranha, que coisa assim até meio, né? Vamos dizer assim, uma coisa. Jesus, que coisa! E talvez esse é o propósito. É você entender que os caminhos e as maneiras de Deus nem sempre vai seguir dentro de um padrão de normalidade, que para nós é uma normalidade.
E que às vezes Deus tem formas, Deus tem meios de trabalhar que são extremamente esquisitos. E que nós precisamos admitir essa forma de Deus trabalhar. E que nem sempre nós teremos condições, nós teremos capacidade de entender, de perscrutar, de conseguir captar o que Deus está querendo dizer. Mas nós precisamos aceitar que Deus trabalha de acordo com a vontade dEle. Então eu confesso para os irmãos que eu desisti de tentar forçar minha mente, o meu coração, a minha imaginação, para tentar entender esse ato que Jesus tem. E eu falo, Senhor, eu desisti de entender, mas eu não desisti de aceitar. Porque às vezes a gente quer que as coisas de Deus sejam cognoscíveis, que nós compreendemos. Senhor, me explica. E Deus nem sempre tem explicações para nós. Nem sempre Deus vai dar satisfação para mim e para você. E às vezes, e muitas vezes, nós teremos que apenas admitir a forma em que Deus está trabalhando, mesmo que essa forma não se enquadre na nossa conveniência, nas nossas convenções, nos nossos padrões, no nosso entendimento. E às vezes a gente tem uma tendência de que aquilo que nós não temos familiaridade, nós temos uma tendência de rejeitar, de repudiar. Acontece que ele passou o lodo e falou, agora vai e se lava no tanque de Siloé. E o cego foi com os olhos todo lameado com cuspe misturado com terra de Jesus, e foi lá no tanque, achou o tanque, lavou, e quando lavou, então ele passou a ver. Então às vezes Deus está mandando você fazer alguma coisa que você mesmo não está entendendo por que Deus está mandando você fazer. E aí a instrução requer obediência. E talvez você nunca irá entender por que Deus fez lama com o cuspe dele. Talvez não vamos passar a vida de fé inteira tentando, beberando, admirando, ficando assim admirado. Toda vez que eu passo por esse texto, eu me confronto com ele. E às vezes eu tento, olho de um lado, olho para o outro, tento imaginar uma coisa e nem sempre eu vou conseguir entender. Mas eu preciso aceitar que nem sempre o milagre advém da razão. A milagre opera numa perspectiva acima da lógica. Você precisa entender isso. Que a forma de Deus agir opera numa dimensão que escapa à lógica humana. Que não se reduz a explicações. E ele foi lá, lavou e viu. Passou a ver. Antes ele não via. Antes ele era um cego. Mas agora ele vê. Agora ele vê. E no momento em que ele passou a ver, ele mudou. Esse milagre que Jesus operou mudou a sua maneira de viver. E essa mudança que a visão lhe proporcionou, essa mudança que a visão lhe conferiu, que o fato de ter passado a ver lhe conferiu, chamou a atenção das pessoas, dos vizinhos que moravam ali naquela mesma localidade. Os vizinhos olhou para ele e viu que ele estava diferente. E o que fez com que ele ficasse diferente? O fato de agora ver. O fato de agora ver. O fato de agora ele ver, sendo que antes não via por causa que era cego, fez com que ele se tornasse uma pessoa diferente.
E aí há uma aplicação espiritual aqui, que a visão, ela redefine, a visão redefine a nossa forma de existir. A visão modifica a nossa forma de existir. É a visão que você tem, o que Deus te permite enxergar, coisas que antes não via. E os vizinhos ficaram tão aturdidos, ficaram tão impactados, ficaram tão assim, mexidos, provocados, porque quando eles olharam aquele homem que agora está vendo e que antes não viam, eles perguntaram: ei, por acaso aquele não era aquele que era cego? Aí um falou assim: não é não. O outro falou: sim, é ele sim. Aí ficou: é ele? Não é ele. Será que é ele? Por quê? Por causa da diferença, por causa da mudança. Que o fato deles ver agora mudou a maneira dele, a perspectiva de vida. Eles passaram a ser diferente e começou a criar uma polêmica entre eles. Uns falavam: não é ele, outros dizem: não é. Ou seja, a identidade daquele homem, então o milagre não apenas deu a visão física para ele, mas o milagre reconfigurou a vida dele. O agir de Deus, isso é algo fantástico, porque quando Deus passa a agir na vida de alguém, esse alguém modifica a sua forma de viver. Louvado seja Deus. E essa forma de viver altera a identidade, porque as pessoas a vida inteira olhou para ele de um jeito, e quando olha para ele agora não consegue reconhecê-lo mais do jeito que sempre viu. E que jeito que ele sempre viu? Um cego de nascença, que provavelmente era cego porque pecou numa vida passada, que provavelmente era cego porque o pai ou a mãe pecou, ou seja, um cego que era cego porque carrega sobre ele uma culpa de nascença, é impingido sobre ele uma condição, e as pessoas olham para ele daquele jeito. Mas agora as pessoas olham para ele daquele jeito e não conseguem mais ver aquilo que via antes. Irmãos, aí eu fico pensando, Deus abriu o olho dele ou abriu o olho das pessoas? Deus abriu o olho dele ou abriu o olho das pessoas? Porque as pessoas olhavam ele como cego. O cego que falava: ele carrega essa culpa, ele é cego porque deve ter pecado numa outra vida, numa outra encarnação passada. Ele é cego porque o pai ou a mãe pecou. E as pessoas olhavam para ele e viam ele abaixo daquela linha acachapada, aquela linha marginalizado, porque ele era mendigo por causa da cegueira. Mas as pessoas olham para ele agora e não conseguem identificá-lo mais. As pessoas olham para ele e não conseguem reconhecê-lo mais. Olha para ele e não consegue reconhecê-lo. Então, a mudança de visão, o que ele passou a ver, mudou a maneira como as pessoas agora o veem. A ponto das pessoas que agora o veem, não conseguem mais reconhecê-lo. E isso é algo maravilhoso. E ele falou: é ele? Uns falavam que era, outros falavam assim: não é. Outros falavam: não é. Afinal, é ou não é? Afinal, é ou não é? O que você é fruto do que as pessoas dizem que você é? O que você é fruto do que as pessoas... Você já viu que às vezes as pessoas gostam de... As pessoas botam nome na gente. Rotula. Por algum defeito físico, por alguma coisa que em nós chama a atenção, as pessoas gostam de rotular e passa a definir a gente por aquele fundo de agulha. E você precisa tomar cuidado com isso.
Porque você não é fruto do que as pessoas pensam que você é. Você é o que Deus determinou para que você fosse. Você é, a tua identidade não é o que eu digo que você é. É o que Jesus vai definir na tua vida. Isso tem a ver com a pergunta inicial: quem pecou? Ele é cego de nascença, por quê? Por que ele é assim? Por que ele veio assim? Por que ele é desse jeito? Por que ela é desse jeito? O que é que tem nele? Que acidente teve para trás? Que desgraça teve para trás para sair um ser humano assim? E a partir daí as pessoas têm a sua opinião acerca de quem você é. E uns falam não é, o outros falam não, não é. Então parece que tem o quê? Uma torcida que sempre vai ter uma opinião acerca de você. Perceba que no meio desse confronto de é ou não é, ele vai tomar a própria voz e vai dizer: sou eu. Sou eu. Sou eu. Glória a Deus. Você precisa entender quem você é diante de Deus. Você precisa se resolver diante de Deus. Aleluia. Isso é algo muito especial. Sou eu. Ele mesmo, porém, dizia: vocês eu não sou o que vocês estão dizendo. Eu sou eu. Por que ele precisa agora dizer que ele é ele? É a mesma coisa eu perguntar para o irmão Natal: me prova que você é o irmão Natal, me mostrando o seu RG. Estranho, né? Para eu provar que eu sou eu tenho que mostrar o RG. É uma prova. Será que eu mesmo não basto para dizer que eu sou eu? Que estranho, né? Mostra seu RG. Quem é você? Eu sou o Marcos. Então prova que você é o Marcos. Mostra seu RG. Será que o RG prova tanto assim que a gente é a gente? Ou a gente é mais do que o RG? Ou você é mais do que sua certidão de nascimento? Ou você é mais do que o cartório diz que você é? Você está entendendo? Você tem que encontrar ele. Naquele momento as pessoas que olhavam para ele não reconheciam mais. Porque todo mundo que tem uma experiência com o Senhor nunca mais vai ser a mesma pessoa. A verdade é essa. Quem tem um encontro com o Senhor nunca mais vai ser o mesmo. Você pode correr para o lado que quiser, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Sua vida vai ser modificada na essência. Louvado seja Deus. Você é aquilo que Jesus diz que você é. Até então você era o que as pessoas opinavam, mas agora fala: sou eu. Ele mesmo dizia. Ele mesmo se afirmou diante das pessoas. Ou seja, meu irmão, não aceite nada do que a sociedade diz que você é. Não aceite que as pessoas apontem para você. Você é quem Deus te fez, para a glória do nome dEle. Aí eles perguntaram assim: então fala para nós. Fala para nós então. Como que você deixou de ser cego? Como que seus olhos abriram? Oh, glória a Deus. Quantos estão sentindo a presença do Senhor aqui nessa noite? Então fala para nós. Como foi que você deixou de ser cego? Aí ele fala assim. Respondeu ele: o homem chamado Jesus. Olha como que começa a história. Olha como que começa a história. Olha como recomeça a história. Olha como ele vai contar a sua história que mudou e revolucionou a sua existência.
Olha como ele enuncia, como ele introduz, como ele deflagra a sua própria história. Olha como que a sua história tem, como eles dizem na informática, o boot. Olha como que reinicia a história. Olha qual o ponto de partida de uma nova história. O ponto de partida de uma nova vida. Respondeu ele: o homem chamado Jesus. Perceba que ele não fica aqui lamuriando, porque a vida desse homem é uma vida muito triste. A vida desse homem é uma vida avacalhada. A vida desse homem é uma vida desgraçada. Mas ele não fica lambendo as próprias feridas com vitimismo. Ele apenas diz assim, o homem chamado Jesus fez lodo, colocou no meu olho, me mandou lavar o rosto no tanque e eu passei a ver. Louvado seja Deus. Como é que reinicia uma história? Como é que é a nova? Como é que é? Conta para mim como foi que você passou a ver. A nova história tem começo com um homem chamado Jesus. A minha vida foi cheia de acidentes, cheia de desencontros, cheia de desacertos, cheia de tragédias, cheia de decepções, cheia de marcas, cheia de traumas, cheia de coisas terríveis que marcaram a minha existência. Mas tudo se fez novo a partir do homem chamado Jesus. Não é o encontro com uma nova religião, não é o encontro com um novo código filosófico de vida, não é encontro com um novo estilo, mas é o encontro com uma pessoa chamada Jesus, o homem chamado Jesus. Glória a Deus. A partir dele, eu deixei de ser cego. A partir dele eu deixei de ser cego. A partir do encontro com ele, eu passei a ver. Eu passei a ver o que eu não via. Eu passei a ver porque eu vivia na escuridão. Eu passei a ver porque a minha mente era tomada completamente de trevas. Mas o homem chamado Jesus fez o lodo, pôs no meu olho, eu lavei, comecei a ver. Glória a Deus, lavei-me, estou vendo. Perceba que não tem assim, é uma história breve, uma história curta, uma história, mas uma história poderosa. Louvado seja Deus. E perguntaram: cadê esse homem? Onde é que ele está? Ele falou: não sei. Levaram ele para os fariseus, que eram os religiosos. Os fariseus eram os religiosos, para que os fariseus pudessem avaliar o que tinha acontecido. Por que eles levam para o fariseu? Porque ele tinha um rótulo. Ele tinha um rótulo, ele era cego. E esse defeito que ele tinha, olha só, esse defeito que ele tinha era uma condição que o mantinha à margem da exclusão. Então ele não podia adentrar pela porta da sinagoga, ele não podia entrar no recinto sagrado, ele não podia adentrar no recinto que as outras pessoas normais, entre aspas, entravam, porque ele era cego. E essa cegueira era resultado de uma maldição.
materializada naquele defeito, naquele castigo. E ele tinha isso com ele. Mas agora ele precisa receber uma espécie de certificado, de chancela dos religiosos, para que ele pudesse ser admitido à comunidade. Então eles levam ele aos fariseus, para que os fariseus possam reconhecer o milagre e falar para ele: tudo que a gente disse acerca de você está errado. E aí eles chegam, então ele precisa isso, porque ele precisa agora ser aceito. Ele precisa ser aceito. E eu fico pensando, irmão, as pessoas acostumaram a ver ele de um jeito, daquele jeito, sempre o cego, o mendigo, o pobre, o maldito. Que quando ele passou a ver, porque assim, se você colocar lá no Facebook que você está triste, vai aparecer um monte de gente assim nos comentários embaixo, assim, ó, não fica assim não, e tal, para lamentar junto com você. As pessoas estão psicologicamente, parece que tem um padrão comportamental. As pessoas elas têm empatia quando você está na pior. Se você disser que está na pior, que está deprimido, que deu tudo errado para a tua vida, se você disser que você está doente, se alguma coisa assim, aí aquela empatia, as pessoas se afinizam com você. Você vai ganhar um monte de curtida, comentário de todo jeito. Só que eu desconfio dessa solidariedade. Eu desconfio dessa solidariedade. Porque o mesmo não acontece quando você conta que foi promovido. O mesmo não acontece quando você conta que você conseguiu passar num concurso. O mesmo não acontece quando você troca de carro. O mesmo não acontece quando o seu filho passa no vestibular e você coloca lá, as pessoas dão ali aquele sorrisinho amarelo. As pessoas dão ali, aquela coisa disfarçada, porque quando você está bem sucedido, quando alguma coisa boa acontece, quando você atinge um patamar que a maioria não consegue, a maior parte das pessoas, no fundo, fica com inveja de você. Elas não comemoram a tua vitória. Elas não curtem a tua felicidade. Tua felicidade, quando você está bem, irmão, quando você está bem, presta sua atenção. Quando você está bem, eita. Agora quando você está mal, é outra coisa. Então aquele cego, quando passou a ver, não aparece ninguém aqui, de todos eles, para falar: ô rapaz, que legal. Eles têm uma espécie de curiosidade acerca eles querem saber como foi que aconteceu, eles querem saber como foi o milagre, eles querem saber, mas você não vê um elogio. Você não vê alguém falando: oh, legal, que bacana, que bom, oh, parabéns, seja bem-vindo ao mundo dos que vêm. Sejam bem-vindos aqui, olha, eu esperava o quê? Que as pessoas que muitas vezes se condoía com a situação de mendicância dele, que muitas vezes quando passava por ele colocavam uma moeda lá no chapéuzinho dele ali, de esmola para ele, ou levavam um prato de comida para ele, falavam: oh, legal, agora você não vai precisar mais disso, agora você é um vitorioso. Eu não vejo ninguém fazendo isso. Eu vejo as pessoas meio que revoltadas e aborrecidas porque agora ele vê. Ou seja, meu Deus do céu, se todo mundo vê, por que ele não tem direito de ver? Parece que ele não tem direito de ver. Parece que o fato de passar a ver agora virou um crime, virou uma espécie de usurpação. E porque parece que ele tem que viver naquela condição a vida inteira, só para satisfazer o que as pessoas sempre pensou acerca dele.
só para agradar o que as pessoas sempre pensou acerca dele. Então é essa ruptura que acontece aqui. Essa ruptura. Porque agora, meu irmão, ele vê e acabou. Agora ele vive um milagre e ponto final. Agora ele vive um milagre feito por Deus. E que uns perguntar como foi isso, como foi aquilo. Fica uma discussão em cima do negócio. Mas não uma discussão assim para que as pessoas possam concluir, legal, glória a Deus. Eu não vejo ninguém glorificando a Deus por causa do milagre. E é por isso que aqui às vezes dá um toque de decepção com a natureza humana. Porque isso aqui reflete a natureza humana. Entendeu? Isso aqui reflete a natureza humana. Porque às vezes a pessoa está muito propensa a chorar as suas desgraças e nem sempre está chorando com dó de você, mas às vezes está chorando porque não é com ela. Entendeu? E é triste isso aqui, é uma realidade triste. Eles levam para os religiosos, para a religião. Os fariseus, ele chega para o fariseu. Quando ele chega para o fariseu, os fariseus olham assim: conta a história. Como foi que você agora está vendo? O que aconteceu? Aí ele vai e conta a história de novo. E os fariseus descobrem aqui, ao contar a história, percebe que Jesus operou um milagre num dia de sábado. E como na lei de Moisés não podia fazer nada no dia de sábado, segundo a interpretação deles, que eles interpretavam que eles tinham uma interpretação do sábado de que nada podia ser feito. Eles falaram: tá vendo? Esse homem que fez isso aí não é de Deus, porque ele fez esse negócio no sábado. Então, o que acontece? Nós estamos desconfiados desse milagre aí, Aí já não se discute o fato dele estar vendo. As atenções são desviadas, as atenções são deslocadas para as filigranas da interpretação. Porque os fariseus, eles querem encaixar o milagre na interpretação e na visão que eles têm. Isso aí não é de Deus. Aí começa a ter uma outra questão, a tal ponto de no versículo 18 eles falam assim: não, você nunca foi cego coisa nenhuma, isso aqui é tudo mentira, na verdade você está enganando todo mundo aqui. Aí chama os pais falam: não, ele era cego sim, a gente sabe disso, mas como foi que ele passou a ver? O que aconteceu? Não, pergunta para ele já é adulto, ele vai dizer para vocês. Então começa a criar todo um esquema aqui, não aceitando o fato que agora ele vê, não aceitando o fato que agora ele tem visão. Final das contas, a história termina depois de muita discussão, muita coisa, muita confusão, porque no fundo eles estavam diante de um milagre e eles estavam discutindo detalhes. Eles estavam presos eles não queriam abrir os olhos para o milagre que Deus tinha feito. E eles acabaram se mostrando como mais cegos do que o próprio cego, que não queria ver o milagre. Muitas vezes os nossos conceitos, as nossas ideias são os obstáculos, os maiores obstáculos para nós enxergarmos as grandezas de Deus.
E o que Deus nessa noite fala com a gente através dessa palavra é que a partir de agora, o versículo aqui 34 diz assim: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Final das contas, diante daquele homem que era cego de nascença e que agora via, eles preferiram tapar os próprios olhos para aquele grande milagre que Deus tinha operado. A tal ponto deles não aceitarem aquele homem que era cego e agora via. Eles expulsam o ex-cego da sinagoga. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus estavam perto dele e perguntavam: acaso também nós somos cegos? Quem eram os cegos aqui? Os cegos eram aqueles que não admitiam ver o milagre de Deus. E que Deus possa, nessa noite, se compadecer de cada um de nós e nos dar graça para que a gente possa ver o que Deus tem para nos mostrar através da palavra. Às vezes o que Deus tem para nós está na nossa cara e a gente não consegue ver.